é o seu nome? Eliane. Tá rindo do que, Eliane? Nada. E o seu? Gilson. Como que vocês eram? Quando a gente namorou, aí a gente resolveu morar junto, né? E já foi errado, né? Decidimos morar junto e a gente viveu uma vida perturbada. Casamento totalmente destruído, casamento de fachada, né? Dentro de casa era uma situação, fora totalmente outra. Ele era viciado, conheci ele já foi viciado desde 12 anos. Então, a vida dele, a prioridade dele era a bebida, né? A gente vivia, então eu engravidei, foi uma gravidez bem conturbada, porque era muita traição, vício, muito vício. Ele ficava muito agressivo quando bebia, quebrava tudo dentro de casa. Tudo que a gente construía, ele chegava e destruía. E assim foi por muito tempo, né? Essa luta, tentando trazer ele para a igreja. Ele não queria saber da igreja, porque ele tinha esse preconceito com a igreja. O que você quer dentro dessa igreja? Que eles só querem tomar o dinheiro. Eu falei, tomar o quê? Nós não tem nada. Olha a nossa situação, como é que está a situação do nosso casamento. Está à beira da separação. E com isso, a família dele falava assim, você está lutando em vão, porque isso aí não vai mudar. Eu falei assim, só se Deus estiver morto. E isso aí foi propósito, oração. E tinha dias que realmente dava vontade de desistir. Porque na quinta-feira eu não tinha esposo. Ele saía do serviço dele mesmo, ele ia para as festas, gastava, numa noite que eu olhava o extrato bancário dele, era 600, 700 reais na noitada. E chegou um tempo que isso já começou a acarretar na nossa vida financeira, porque a gente morava de aluguel, não tinha nada dentro dessa kitnet. Que eu lembro, a gente tinha um colchonete, um fogãozinho de 2 bocas, e ali começou já a faltar o dinheiro para pagar o aluguel. Você vê, né? Você vai na igreja, dá dinheiro, né? Mas ele pegava todo o salário e gastava na bebida. Você usava alguma droga? Não, senhor. Mas era bebida o dia inteiro. Bebida. Conte aí, como era? Era... Não, ela fala melhor, que eu não gosto nem de lembrar, porque eu sinto até vergonha daquele passado meu, né? Que eu cheguei até a agredir ela uma vez, por causa da bebida. A culpa é da bebida. Eu agressivo demais. Teve uma vez que eu quebrei a casa todinha e eu não consegui também machucar ela, graças a Deus. Você está vindo há quanto tempo? Há uns 7, mais ou menos, né? 7 anos. Mudou completamente. Mudei, graças a Deus. Vocês estão casados há quanto tempo? Casado, a gente está com 5 anos oficialmente, casado no civil e casamos na igreja. Mas, ao total, morando juntos 17 anos. E ali foi destruição, totalmente destruição. Uma vez ele afiou um espeto de ferro, vergalhão, e correu atrás de mim para me furar. E isso ali foi o meu fundo de poço, sabe? Corri para a casa do meu pai. Aí minha mãe me recebeu. E eu falei assim, eu não volto lá. Minha filha tem paciência. E eu com meu menino de 4 anos. Aí eu voltei, eu falei assim, se você não mudar, não vai dar mais. E ali ele falou assim, vou tentar. Mas ali foi só palavras. Ele não mudou. E ali começou a ser frequentemente, parece que ali triplicou, ficou pior a situação. Ali ele começou a trazer amigos para dentro de casa, era uísque, era cerveja, era tudo. E estava tão sério porque a bebida não estava fazendo mais efeito. Então ele estava procurando bebidas mais fortes para fazer efeito. E eu começava a usar o óleo consagrado, colocava dentro da bebida, falar, meu Deus, tem que mudar a situação, eu não aguento mais. E passava a madrugada chorando. E começou a faltar as coisas dentro de casa.
Então, meu filho de manhã cedo pedindo, né, leite, e eu falando, meu filho, eu não tenho. E eu tinha vergonha de chegar na casa do meu pai e pedir para ele. Então, eu aguentei muita coisa. Então, a gente começou já a ir para o mercado comprar fiado, porque não tinha dinheiro para chegar e comprar. E a gente comprava, pagava o que devia, comprava de novo, ficava devendo. E chegou um tempo que o dono do aluguel chegou e falou, não vai dar. E era um tempo, estava chovendo muito forte, muito forte. E ele bateu na porta e falou assim, como é que vai ficar a situação? Aí meu esposo falou assim, aguenta mais uma semana. E ele esperou uma semana, mas aí a gente foi morar de favor na casa do meu pai. E ali para ele ficou complicado, porque era o homem e ele tinha que ficar na casa do sogro. Então, ele evitava ficar lá, ficava mais na rua com os amigos, né? E assim foi uma situação muito, muito complicada. Eu tenho uma cicatriz aqui, porque foi uma briga que eu entrei para separar. Porque ele ficava muito agressivo, ele subia para machucar as pessoas, ele disse que gostava de ver sangue, queria ver sangue. Então, foi uma sexta-feira, eu saí da igreja, cheguei, já estava tendo esse atrito, e eu entrei. Aí foi na hora que eu entrei, acertou no meu rosto. E eu saí na rua, sem saber o que estava acontecendo. Um casal me encaminhou para o hospital, e ali fiquei no hospital, e eu não sabia o que estava acontecendo. Retornei para casa com o rosto bem inchado. E ele olhava para mim e ficava com vergonha. Falei, agora ele vai mudar. Não mudou, e assim foi piorando. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais, tem que fazer alguma coisa. Aí eu entrei numa fogueira santa, que era os 300. E nesse tempo eu trouxe um par de meia dele. Falei, meu Deus, o Senhor vai visitar o caminho dele do dia que ele nasceu. E se for para ele vir para a tua casa, ele vai vir e vai ser transformado. Mudado, transformado. E assim, final de semana, ele bebeu, encheu a cara. E ele falou assim, eu vou lá na sua igreja. E veio, sentou. E aquela agonia. Essa reunião não acaba, essa reunião não acaba. E assistiu. Tá bom. Aí passou 2 semanas sem vir. No próximo final de semana, veio de novo. Aí assistiu a reunião. Aí teve um final de semana, recaiu, saiu para beber. Aí eu ungi ele, né? Ungi e falei assim, vai com Deus. Aí, questão de 30 minutos, bateu na porta. Ele voltou e falou assim, não, resolvi não sair não, porque você não brigou, você não discutiu. Resolvi voltar para casa. Tomou banho e deitou. Domingo cedo, tomou banho, se arrumou, esperou o horário de vir para a igreja. Aí começou a mudança, a transformação. E os amigos em cima, você está naquela igreja. E ele firme, firme, firme. E então a gente começou já a fazer a fogueira santa nós dois juntos. Fazer propósito de madrugada. E ali foi transformando. A irmã dele que falou assim, esse aí não vai mudar. Antes de ela falecer, ela viu a mudança dele. Ela realmente olhou para ele e falou assim, quem diria? Hoje a família dele falou, quem diria o que era o Gilson antes para o de hoje. Ontem mesmo eu estava contando esse testemunho para a prima dele, ela falou assim, meu Deus, é transformação mesmo, porque a gente olha, a forma de ele tratar vocês é totalmente diferente, é pessoa mesmo assim de Deus, porque só eu que passei, sei o que eu sofri na mão desse homem. Hoje é outro homem, Gilson. Sim, senhor, outro homem. Graças a Deus e a ela, que buscou e não desistiu de mim, né? Eu, depois que eu comecei a vir, eu cheguei a pegar adquirir a epilepsia, não foi? Foi a epilepsia. Eu dava desmaio, tanto nas bebidas, né? Acho que foi acarretando e eu desmaiava direto. E ela cuidando, até eu vim buscar, e graças a Deus, nem epilepsia mais não tem mais, nem vício. Quando os meninos chegam me abraçando, que aquele jogo eu saio embrulhando no estômago, pelo amor de Deus. Tá lá, não aguento nem ficar perto. Os caras que bebem, meus irmãos, não,
chega, me embrulha o estômago. Até falei para ela que, por que ela não buscou antes, e eu passar por isso tudo, né? Mas é absurdo, né? O ser humano é assim. Deus abençoe muito mais vocês, tá?